Estou aqui. Perfeito. Conseguem me ver? Sim. Ok. Eu vou também compartilhar a minha tela. Só um minuto. Estamos vendo. Sim. Ok. Conseguem ver a tela cheia? É full screen? Sim, sim, perfeito. Ok. Bem, buenas tardes a todos, boa tarde. Diferente do Olivier, eu não vou me arriscar em falar com portunhol, porque até mesmo o meu portunhol provavelmente será muito ruim. Eventualmente eu faço alguma mudança, algum câmbio de palavras, caso vocês não entendam alguma coisa. E normalmente eu falo muito rápido, eu vou tentar falar um pouco mais devagar, apesar do tempo. Eu sou o Gilvan, sou professor da área de informática do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Nós somos parte de uma rede federal aqui no Brasil de educação profissional e tecnológica. Eu geralmente leciono disciplinas, assuntos ligados à informática, como programação, algoritmos, história da computação, etc. E agradeço a oportunidade de hoje falar um pouquinho com vocês sobre LibreLogo, apresentar alguns conceitos do que é o LibreLogo e algumas possibilidades de uso educacional. Bom, para falar de LibreLogo, é necessário entender um pouco o contexto de educação que nós temos hoje em dia. Algumas questões mais recentes que são comuns nas discussões envolvendo educação e informática indicam que nós temos agora novos ambientes de informática nas escolas. Esses novos ambientes envolvem laboratórios de informática, espaços maker, Fab Labs, novos softwares mais avançados que em outras épocas. E a programação de computadores surgiu como uma oportunidade de praticar o que muitos chamam agora de pensamento computacional. Vou voltar a falar sobre isso já já. E a ideia hoje é apresentar para vocês o potencial do LibreLogo como uma ferramenta educacional, mas ele não serve apenas como ferramenta para uso educativo. Bem, qual é o momento atual, principalmente para as gerações mais novas, as gerações mais jovens que estão nas escolas de ensino primário e secundário, principalmente? É necessário uma preparação para o mundo digital, que nós já estamos vivendo, com tecnologias cada vez mais espalhadas, ubíquas, onipresentes em nossa sociedade, em nossas casas, em nossos trabalhos. E a ideia é começar um processo de discussão, de promoção de pensamento computacional nas escolas. Essa é uma abordagem um pouco diferente de uma visão mais utilitarista da informática. A ideia de trabalhar com pensamento computacional é ir um pouco além do uso dos computadores apenas como usuários. E a computação, todos nós sabemos que ela serve para aumentar o poder cognitivo e operacional do ser humano. É por isso que essa discussão se tornou muito mais atual. Eu não vou detalhar aqui a discussão teórica sobre isso, até porque não temos tempo, mas basicamente pensamento computacional é um processo onde você vai trabalhar com a resolução de problemas e compreender o mundo utilizando conceitos que já são utilizados na área de computação. Isso envolve algumas competências, algumas habilidades em saber organizar dados logicamente, representar dados por meio de abstrações, coisa que é muito comum na área de programação, saber automatizar soluções para que elas sejam depois executadas em computadores, e saber também construir soluções mais genéricas, generalizar soluções para determinados problemas. Então, isto posto, programação se tornou agora um assunto, um tema interessante dentro da área de educação e informática, porque programar permite fazer um recorte sobre essa promoção de pensamento computacional em escolas. Você pode aprender muito por tentativa e erro, coisa que é muito comum para quem já programa.
um estímulo à compreensão de determinados processos cognitivos com os bugs, que normalmente aparecem quando se programa, a ideia de saber decompor tarefas em partes menores, que em inglês é stepwise refinement, criar diferentes soluções para o mesmo problema, coisa que nós percebemos quando estamos com estudantes, e entender que programação também é um processo criativo, que gera muitos artefatos computacionais. Então, com base nessa ideia, eu agora posso falar um pouco melhor sobre o que é o LibreLogo. Esse contexto facilita para entender o porquê da linguagem existir. Bem, LibreLogo é um ambiente de programação baseado numa linguagem muito antiga dos anos 60, a linguagem Logo. Logo é uma linguagem muito conhecida para quem já trabalha na área de informática educativa ou informática educacional. E o LibreLogo é mais uma ferramenta para trabalhar com Logo. Ele funciona dentro do LibreOffice Writer, e a ideia principal, desde os anos 60, é que você vai comandar uma tortuga, a fazer desenhos na tela. Para aqueles que estão me vendo na câmera, eu trouxe aqui hoje uma participação especial de uma tortuga, que geralmente a utilizo em algumas aulas com alunos mais jovens. E em LibreLogo é importante entender que a tela de desenho, a pantalla de dibujos, é sempre a primeira folha de um documento de texto dentro de LibreOffice Writer. E os desenhos em LibreLogo são um pouco diferentes dos desenhos, dos dibujos que nós fazemos com Paint, por exemplo. Em LibreLogo, os desenhos são sempre gráficos vetoriais, ou seja, você pode montar um desenho na tela e depois mover esse desenho de lugar, trabalhar com camadas, como se faria normalmente e manualmente usando as ferramentas de desenho, ok? Este é um exemplo de LibreLogo funcionando dentro de LibreOffice Writer. Vocês podem ver uma barra de ferramentas diferente que pode ser ativada dentro de Writer. E esta barra de ferramentas contém os comandos principais de LibreLogo e um espaço dentro de uma text box, uma caixa de texto, para digitar comandos, que é mais interessante para quem vai programar. Os desenhos, os dibujos são feitos dentro da folha, da hoja, e podemos também digitar um programa dentro como um texto, apertando Enter no final de cada linha. E logo sabe que você tem um programa quando clica nesse botão para executar o programa digitado. Vou mostrar um pouco disso mais à frente. Geralmente eu costumo dizer que existem 3 estágios para trabalhar com LibreLogo do ponto de vista educacional. Você pode utilizar apenas os botões da barra de ferramentas. Isso é muito útil para crianças que ainda não são alfabetizadas, ainda são iletradas e não sabem digitar os comandos. Você pode digitar comandos na linha de comandos do próprio LibreLogo. Neste caso, você vai ter um retorno imediato, uma devolução imediata do que vai ser executado na tela. E podemos criar, obviamente, sequências de comandos. Neste caso, estaremos programando realmente como se fossem scripts. Este é um detalhamento da barra Logo dentro de Writer. Aqui temos 4 botões principais que sempre são necessários quando usamos Logo para fazer a tartaruga andar para frente, andar para trás, girar em sentido anti-horário e sentido horário, para a esquerda e para a direita, executar um programa, interromper um programa. Esses botões são para limpar a tela, são para posicionar a tartaruga no centro da folha de papel, etc. E aqui podemos também digitar comandos. Aqui existe um exemplo de um comando em português para frente. Eu não sei se todos sabem, mas a linguagem Logo, em geral, ela pode sofrer traduções em cada país. Aqui no Brasil, eu fui o tradutor do LibreLogo para o português brasileiro. Inclusive, foi um convite na época do Olivier, até agradeço pela participação, foi uma experiência muito boa. Mas em outros países, a linguagem pode ser utilizada em inglês
ou traduzida para o idioma local. Então, assim, isso depende muito da região e depende de uma tradição do uso do logo em cada país. No caso do Brasil, o logo já é utilizado desde os anos 80, e quando eu fiz a tradução, eu precisei tomar algumas decisões de tradução para deixar a tradução do LibreLogo o mais compatível possível com traduções anteriores. Este é um exemplo de um programa em LibreLogo muito simples, né? Ele vai desenhar, vai dibujar um catavento, não sei em espanhol como chama um catavento. Essa é uma figura que podemos fazer com papel também. E aqui existem exemplos de comandos que podemos digitar em LibreLogo. Neste caso está em português brasileiro, mas é possível também utilizar comandos em inglês, mesmo que você esteja utilizando uma versão em outro idioma do LibreOffice. E dependendo de cada país, a variação será justamente como foi feita a tradução de cada um desses comandos. É possível digitar um comando por linha, é possível digitar mais de um comando por linha, não se usa ponto e vírgula para separar comandos, o ponto e vírgula, semicolon, ele é um indicativo de comentários, e é como se fosse uma linguagem de programação normal, porém um pouco mais limitada para uso dentro do Writer. Aqui eu deixo para vocês consultarem com mais calma depois alguns comandos de movimentação da tortuga, da tartaruga. Basicamente, são comandos para caminhar para frente e para trás, e a tartaruga, conforme avança e retrocede, ela faz um desenho na folha. A tartaruga pode girar para a esquerda e para a direita uma determinada quantidade de graus, e a tartaruga pode caminhar para o centro rapidamente. Mas há também comandos para limpar toda a tela, clear screen, abaixar levantar e abaixar o lápis na folha de papel, porque isso é importante para fazer a tartaruga criar desenhos em áreas isoladas. E também podemos exibir ou ocultar a tartaruga na tela, quando temos alguns desenhos um pouco mais avançados que consomem um pouco mais de processamento. E muitos desses comandos podem ter abreviações, tanto no caso do inglês como no caso de português, e eu já vi também isso ser feito em outros idiomas, ok? Basicamente, existem alguns comandos para trabalhar com o lápis da tartaruga. Em inglês, a palavra é pen, e aqui temos alguns comandos que, no caso do português, ficaram um pouco longos, porque são bem detalhados, principalmente pensando em crianças, mas, assim, em inglês seriam comandos como, por exemplo, pen width, pen color, pen style, pen transparency. E em português, eu utilizei, como eu fiz a tradução, eu usei padrões que já eram utilizados em outros ambientes de programação com logo. Aqui, rapidamente, alguns comandos de pintura, né? Algumas imagens podem ser desenhadas e pintadas por dentro, um padrão de preenchimento. São fill em inglês. Então, nós podemos usar comandos como pintar, que é fill, mudar a cor da pintura, que seria fill color, fill style, fill transparency. São basicamente recursos que já existem de forma manual na barra de ferramentas de Writer. Contudo, você pode utilizar dentro da linguagem por meio de comandos de programação. Há também algumas formas básicas prontas, shapes. Por exemplo, podemos usar um comando círculo, elipse, como nesse exemplo, quadrado, retângulo, ponto. Há também um comando rotular. Rotular é como dibujar uma frase, uma string, né, uma cadeia de caracteres. São bem interessantes. Em relação a recursos de programação, a linguagem é mais poderosa do que muitas pessoas pensam. Podemos utilizar conceitos de variáveis, podemos fazer atribuições, assignments, há alguns operadores matemáticos e lógicos, é claro,
há várias funções matemáticas que podemos utilizar dentro da linguagem, trigonométricas, exponenciais, cálculo de cores. Obviamente, podemos utilizar o comando C, if, em inglês. Há comandos para fazer repetições, por exemplo, repetir, enquanto, para. Em inglês seria repeat, while, for. Podemos também criar subrotinas de programação. Isto é engraçado porque em português subrotinas são criadas em Logo por meio de um comando aprender. Quando digitas aprender, está criando uma parte de um código que se tornará como se fosse uma parte do vocabulário da linguagem dentro daquele programa. E existem comandos também para entrada e saída de dados. Um comando ler e um comando escrever. Em inglês teríamos input e print, para imprimir mensagens na tela dentro de pequenas ventanas, dialog boxes. Mas podemos utilizar também trabalho com listas de valores, cores customizadas, personalizadas. Podemos utilizar unidades de medida diferentes dentro do LibLogo. O padrão do LibLogo é trabalhar com pontos tipográficos, mas podemos cambiar para centímetros, polegadas. Bom, como não tenho muito tempo, vou mostrar apenas alguns exemplos rapidamente para vocês terem uma ideia do que a linguagem é capaz de fazer. Este é o catavento que mostrei um pouco menor, um pouco antes. Isso é muito fácil de ser feito com crianças em escolas. Basta utilizar conceitos de repetições. E LibLogo também permite trabalhar com conceitos com cálculos usando cores randômicas, cores aleatórias. Porque existe uma função chamada random, aleatório em português, e também existe uma palavra-chave da linguagem chamada qualquer, em inglês é any, e podemos utilizar isto para ele sortear aleatoriamente cores, números, etc. Esse é simples e interessante, visualmente interessante. Esse também é um exemplo muito belo, utilizando apenas repetições, cores randômicas, formas prontas, neste caso são círculos concêntricos, e algumas variáveis para controlar o desenho de vários círculos ao mesmo tempo. Obviamente, isso não é feito manualmente, é feito através de código. E aqui podem ver um pouco de sombras, shadows, que na verdade são apenas círculos negros deslocados um pouco em relação aos círculos alaranjados. Este é outro exemplo, utilizando repetições, cores randômicas, variáveis também para criar este efeito de cruzamento entre formas, que seria mais difícil de fazer manualmente, e alguns cálculos matemáticos, porque o código é capaz de se adaptar ao tamanho da página. Eu tenho todos os códigos, posso mandar depois para quem estiver interessado por e-mail, não tem problema nenhum. Só não terei muito tempo para apresentar aqui agora. Este é um exemplo clássico de uso de logo, né? Não apenas LibreLogo, mas também qualquer ambiente logo faz esse tipo de desenho, trabalhando com repetições. Em geral, há algum tipo de subrotina para desenhar, para dibujar polígonos, e alguns parâmetros que podem controlar o tamanho do polígono, o tamanho do círculo, e algumas variáveis para controlar o laço, loop. E cores randômicas também poderiam ser utilizadas sem problema. Este é um exemplo interessante porque quando olhamos esse exemplo pronto, parece muito difícil, muito complexo, porque é um desenho em 3D, mas na verdade é apenas uma sucessão de várias elipses controladas em repetições e variáveis, e a elipse é uma forma pronta, basta controlar a altura e largura, e podemos criar um desenho como este, de wireframe, digamos assim, bem interessante. Em geral, esse tipo de desenho os estudantes adoram, acham muito interessante, é uma forma de cativar o aluno para estudar um pouco mais de programação.
Este é um outro exemplo, trabalhando com, tipo, como se fosse, eu chamo de uma explosão. E aqui tem uma repetição, cores randômicas e algumas variáveis que controlam a distância de cada raio, a espessura de cada linha e alguns cálculos. Mas não, é fácil de fazer. Este é um outro exemplo, trabalhando também com repetições, utilizando camadas. As cores vermelhas, rojas, mais escuras, estão mais perto de nossos olhos e as cores mais claras estão ao fundo. E este é um tipo de desenho mais artístico, é um grafismo. Se uma pessoa conhece alguns conceitos de arte, e se a pessoa estuda um pouco de programação, é possível fazer desenhos muito interessantes com LibreLogo, porque a pessoa terá dois olhares, um olhar artístico e um olhar técnico de programação para construir os desenhos. É como um quadro. Então, nesse caso, temos repetições, cores similares, variáveis e alguns cálculozinhos para fazer esse efeito aparecer. São randômicos, são aleatórios. Se eu executo o código, o desenho ficará um pouco diferente. Este já é exemplo um pouco mais complexo. Eu tenho o código, mas o código original não é meu. Eu fiz uma adaptação para funcionar no LibreLogo. É uma repetição trabalhando com fractais. Alguns conhecem o conceito. São desenhos que se reproduzem dentro de si mesmos. E este é um fractal clássico com triângulos que contém triângulos, etc. E é possível perfeitamente de fazer em LibreLogo, utilizando repetições para criar os fractais, variáveis, alguns cálculos e subrotinas. Para uso educacional, isso exige um pouco mais de conhecimentos de matemática e um pouco de programação. É melhor para ser trabalhado com estudantes do ensino secundário. Em Brasil é ensino médio. Este é um outro exemplo de fractal muito interessante. O próprio código cria os 4 desenhos em um nível de detalhe cada vez maior. Também é necessário usar variáveis, cálculos e algumas subrotinas para ver o resultado pronto. Este é um desenho também com fractais, também trabalhando com variáveis e simulando um pouco do desenho de los flocos de neve. Tudo certo agora. Voltamos? Sim. Sim. Já estou terminando. Então, as formas de conseguir ajuda sobre o LibreLogo é a tela de ajuda de LibreOffice, é uma tela única que é traduzida para cada idioma. Para os que não sabem, LibreLogo é um produto feito por Laszlo Nemeth, de Hungria. E, até onde sei, Laszlo é o único programador de LibreLogo, é o único desenvolvedor. Eu tenho uma playlist no YouTube, em meu canal do YouTube. Basta procurar no YouTube meu nome, Gilvan Vilarim, e há uma playlist com alguns vídeos explicando conceitos básicos de LibreLogo em português. Eu tenho um livro também de LibreLogo, escrito em português do Brasil, esse livro aqui, para quem se interessar. Tem na câmera. Posso dar detalhes depois, mas eu descobri há pouco tempo que este livro não consegue ser enviado para o exterior, porque o formato do papel é um pouco diferente para ser enviado em meio internacional. Provavelmente eu vou mudar o formato para um outro compatível para envio para outros países. E existem alguns sites na internet que já falam um pouco sobre LibreLogo. Eu tento acompanhar um pouco a movimentação da comunidade. Eu sei que ele é utilizado na Hungria, com certeza. Existe um professor na Itália que está utilizando também o LibreLogo para trabalhar com programação. E agora, soube há pouco tempo que há alguns colegas no Canadá que estão interessados em conhecer um pouco mais o produto. Mas, a bem da verdade, não há muita documentação. Nada muito além disso. Muito obrigado pela apresentação, pelo espaço, graças, thank you. Aqui vocês têm o meu e-mail de contato, posso colocar também no chat de YouTube para quem quiser.
Estou aberto a perguntas, curiosidades, fiquem à vontade. Obrigado, Givan. Qual é, na tua opinião, a vantagem de usar o LibreLogo em relação ao Scratch, por exemplo? Essa é uma dúvida bem discutida na área educacional, porque, com certeza. Então, são formas diferentes de você trabalhar com programação. No caso do Scratch, eu conheço também o Scratch. Você tem uma programação no Scratch orientada a blocos, digamos assim. Não é necessário digitar código. Muito pouca digitação. A programação é como se fosse uma montagem como Lego. Aliás, o Scratch é baseado na filosofia do Lego. Mas, assim, originalmente, todos têm uma dívida com a linguagem Logo, porque ela foi a base dessa discussão do ensino de programação de forma educacional. Eu ainda vejo algumas vantagens em ensinar programação utilizando código textual, porque muitas vezes, não sei em outros países, mas muitas vezes, quando aprendemos lógica de programação, é muito comum trabalhar com lógica textual, utilizando algoritmos. Pois é. Então, não há muito como fugir de um tipo de programação utilizando texto. Esta é a vantagem do LibreLogo. Não apenas LibreLogo, qualquer linguagem, qualquer ambiente com Logo. Você tem uma linguagem fácil para crianças, para jovens, para adultos. Ela é muito atrativa visualmente, porque o produto que você cria visualmente é bonito, é interessante, é geométrico, interessa para professores de matemática, por exemplo, mas não só. E às vezes eu penso que o Scratch, você gasta muito tempo arrumando os comandos de lugar, você gasta mais tempo, às vezes, arrumando os blocos do que pensando na lógica. Então, assim, depende muito do uso, depende do tipo de turma. Eu creio que são duas ferramentas interessantes. Eu acho que para quem pretende estudar esse tipo de ferramenta, vale a pena conhecer os dois. Tá ótimo, então. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Vou interromper o compartilhamento. Tá bom. Mais alguma pergunta? Não. Aparentemente não. Não, ok. Obrigado. Obrigado a todos.